No tópico falando sobre a semeadura, e hoje, né, Amanda, vamos falar do terceiro tópico aqui, um tópico maravilhoso: tipos de semente que semeamos. Amém? Nós vamos ver aqui ao longo dessa programação de hoje que semeamos sementes, né, através de palavras, ações, atitudes. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, Amanda? Amém, glória a Deus. Nosso texto se encontra em Provérbios capítulo 18, versículo 21, que diz: a morte e a vida estão no poder Aleluia. da língua. Eu vou repetir: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Então, lembrando aqui que nós vamos falar aqui a respeito da semente que nós plantamos, né? Que são com as nossas palavras. A gente vai falar, se der tempo, né, Ju? Nós vamos falar sobre palavras e também sobre atitudes, tá? Que nós vamos falar primeiramente sobre o que nós falamos, né? Então, Salomão, ele deixou aqui registrado Aleluia. que a morte e a vida, ou seja, a bênção É forte, hein? ou a maldição. A gente planta a bênção ou a maldição. A gente tem falado aqui, desde quando a gente começou a falar sobre esse tema de semeadura e colheita, o que nós estamos plantando, né? Se nós estamos plantando obediência, a gente vai colher bênção. Se a gente planta desobediência, nós vamos colher maldição. Só que também, pela nossa língua, a gente pode plantar coisas boas e coisas más. Como a palavra de Deus diz, que há poder naquilo que a gente fala. Há poder naquilo que a gente fala. Eu faço uma devocional todos os dias com umas irmãs e a gente declara todo dia a palavra. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Senhor é meu rochedo, meu libertador. Aleluia. Então, se eu estou declarando a palavra todos os dias... E é muito importante isso, declarar a palavra, porque é a palavra de Deus. Eu estou plantando isso na minha vida. Eu estou declarando que o Senhor é meu pastor. Eu estou declarando que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu estou declarando que o Senhor é o meu rochedo, é o meu libertador, é minha força. Então eu estou declarando isso. E toda vez que eu declaro isso, isso vai entrando dentro de mim. A palavra do Senhor vai entrando dentro de nós e a gente vai criando força, a gente vai criando resistência. E tem outra, o que Romanos diz lá em Romanos 10, 17? Que a fé vem pelo ouvir a palavra. Aleluia, se eu estou Deus. declarando a palavra todo dia, isso vai aumentando a minha fé. Então, o que eu estou plantando para a minha vida? Bênção. Se eu estou declarando a palavra, o Senhor é meu pastor. De nada terei falta. Ele é o meu pastor. Ele é quem me guia. É o Senhor Jesus. Então, quando nós declaramos palavra de bênção, que aqui, quando fala assim, que o poder de morte e vida estão na língua, então se eu estou declarando palavra de vida, aleluia, eu estou profetizando na minha casa, na minha família, palavras de vida. E eu vou colher, porque eu estou plantando e eu vou colher palavras de vida. Aleluia. Eu vou colher bênção, tá? Se eu declaro que a minha filha vai ser uma menina abençoada, ela vai ser próspera, ela vai ser, eu profetizo que ela já é bênção e ela vai ser bênção, ela vai ser isso que eu estou profetizando. Agora, se você declarar na vida do seu filho que ele não vai conseguir, que ele é maldito, você está declarando morte para a vida dele. Se você declara que ele é um moleque e várias outras coisas negativas, você está plantando coisa negativa para a vida do seu filho. Tá? Isso, a gente tem testemunhos de gente, de pessoas que plantaram, que profetizaram na vida do filho. Ai, você não vai ser nada. Ai, você não presta. A criança cresce ouvindo isso, ela cresceu, foi plantado na vida dela a maldição. Então, nós precisamos ter cuidado no que a gente fala. Tem poder. A palavra tem poder. Você quer falar alguma coisa, gente? Isso daqui é muito forte nessa passagem de Provérbios 18, 21, que fala que a morte e a vida estão no poder da língua. Meu Deus, né?
Eu me lembrei agora daquela passagem, né, do Vale dos Ossos Secos, né, mano? Aonde, né, Deus leva ali o profeta, né, no Antigo Testamento, e vê aquela multidão, né, de ossos, né, secos, né? E Deus fala para aquele profeta, né, Amanda? Né, profetiza em cima desses ossos, né? E através do quê? Né, da palavra do profeta, que precisou o quê, né, Amanda? Né, falar, profetizar. Ele profetizou ali e a Bíblia deixa bem claro ali, começou o quê, né? Os ossos começaram a juntar ali, né? Nervos, tendão, músculo, carne, pele, enfim. Deu vida àqueles ossos secos, né? Que estavam o quê? Mortos, né? Ali o quê? Começou a surgir o quê? Um grande exército, né? É lindo essa passagem, o quê? Através do quê? Da palavra. E como diz aqui a referência, Provérbios 18, 21, né? A morte e a vida estão no poder da língua. Lembro agora também, né? Quando Deus ali em Gênesis capítulo 1 começa a criar, né? Todas as coisas. Ele fala ali, haja luz, através do quê? Da palavra. Tudo através da palavra. Né? Haja luz, houve luz, haja o firmamento, separação entre os firmamentos, houve, haja, né, criação dos animais, da lua, do sol, então, tudo o que? Através da palavra. Ou seja, como nós precisamos vigiar, principalmente, né, através do que? Da palavra, porque a todo momento estamos o quê? Plantando, né, mano? A todo momento o quê? Vamos colher ao longo da nossa vida. Então, que em nome de Jesus, como a Amanda frisou bem aqui no começo, que possamos plantar só palavras que vão gerar bênção em vida, na vida do quê? Do nosso cônjuge, na vida dos nossos filhos, em nome de Jesus. A gente está falando sobre esse assunto e se você lembrou de alguma palavra que você proferiu, peça perdão ao Senhor. Sim. A palavra de Deus diz, se confessarmos os nossos pecados, Aleluia. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Peça perdão ao Senhor, fala, Deus, me perdoa porque eu falei isso, porque eu falei isso pro meu filho, pro meu cônjuge, que eu falei para fulano, para ciclano. Peça perdão e comece do zero. Agora eu só vou declarar bênção na minha casa, só vou declarar palavras Aleluia. de bênção na vida dos filhos, só vou proferir palavras de bênção na vida do meu esposo, por mais que o seu cônjuge seja difícil. Profere palavras de bênção, declare palavras de bênção, profetize na vida dele. Se ele é uma pessoa difícil, fala assim, Deus, ele vai ser transformado, Amém. ele vai ser uma bênção. De Declare isso. A palavra tem poder. A palavra tem poder. Glória a Deus. Eu quero ir agora para Tiago, que fala do poder da língua também. Tiago, ele fala sobre o tropeço na palavra. Eu quero começar aqui do versículo 2. Ele fala assim, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Por que nós tropeçamos? Porque nós somos imperfeitos, nós não somos pessoas perfeitas, então nós tropeçamos. Inclusive, deixa eu abrir aqui, João 1:8 diz, 1:8 diz, que se dissemos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Ou seja, nós somos pecadores, tá? Então, nós tropeçamos em muitas coisas. E se alguém que não tropeça em palavra, é um varão perfeito, né? Eu acho que é difícil uma pessoa não tropeçar em palavra. É poderoso para também refrear todo o corpo. Aí Tiago ele vem falando da questão do poder que há, tá, na língua. Olha só. Ora, nós pomos freios, ele dá um exemplo aqui, ó. Ora, nós pomos freios na boca dos cavalos. Imagina aí o cavalo, né? Para que nos obedeçam. E conseguimos dirigir todo o seu corpo. Então, eu não sei como é que chama. Você sabe como que chama, Bê, que ele coloca no cavalo? Para dirigir o... Como fala? Cabresto. Você sabe do que a gente está falando. Então, é colocado aquele negócio no cavalo, tá? Para você guiar ele. Esse é um exemplo, tá? Olha o cavalo, que forte que ele é, mas você consegue guiar o cavalo, né? 4. Vede também as naus, os navios, sendo tão grandes
e levadas de impetuosos ventos, que viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Então, o Tiago está dando outro exemplo aqui. Imagine um navio. Imagine aquele navio de cruzeiro enorme, né? E ele é guiado por um pequeno leme. É um leme que coordena o navio. E aí ele fala aqui, da mesma forma, assim também, a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com um grande bosque um pequeno fogo incendeia. Então ele fala aqui que tanto como o leme controla um navio, aquela embarcação enorme, ou embarcação cabresto. Aleluia. Voltando aqui. Da mesma forma como um leme controla um barco, um navio, aqui Tiago dá o exemplo da língua. Ele é pequeno, mas ele tem um grande poder. Como a gente disse aqui em Tiago, como a gente disse em Provérbios, tem poder de vida e de morte. Então a gente precisa tomar cuidado com a língua. Como a gente precisa tomar cuidado? E Provérbios 6 fala que várias coisas, 6 coisas Deus odeia e a 7ª Deus abomina. O que é? Ele fala também da língua mentirosa, mas ele fala daquele abomina, contenda entre irmãos. O que cria contenda entre irmãos? A língua. É a língua. Então a gente precisa tomar cuidado. Tá? Vede com um grande bosque um pequeno fogo incendiar. Se você jogar um palito de fósforo, como você pode incendiar uma grande floresta? Então o Tiago ele faz várias comparações, como tem grande poder a nossa língua. Sim, detalhe, né? E também a gente tem que se preocupar muito, né, Amanda, com o tom de voz, porque da mesma maneira que como nós estamos aqui na base bíblica aqui, Provérbios 18, 21, né? A morte e a vida estão no poder da língua, né? A gente também tem que tomar cuidado, meu irmão, minha irmã, com o tom de voz dentro de casa. Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, lá eu chego em casa, vou dar um exemplo aqui, tem a louça para lavar. Aí, eu vou pedir para Amanda, 2 tipos eu vou usar aqui de tom de voz. Eu chego na Amanda e falo assim: pô, Amanda, você não lavou ainda a louça? Vai ficar até quando? Pronto. Através desse tom de voz, você já gerou o quê? Uma contenda, vai gerar uma contenda. É brecha para o inimigo que agir dentro de casa. Agora, a mesma coisa, eu cheguei em casa, tudo, preciso lavar a louça, eu chego na minha esposa e falo assim: Amanda, quando tiver um tempo, por gentileza, dá para você lavar a louça? Você viu? É a mesma coisa, é lavar a louça, mas você viu? 2 maneiras diferentes o quê? De pedir. Então isso vale o quê? Para tudo em nossa vida no dia a dia, seja em casa, seja na igreja, seja no trabalho, o quê? O tom de voz, né? Às vezes, através do tom de voz, a pessoa ele pode o quê? Demonstrar o quê, né, Amanda? Que é arrogante, que é soberba, que tem espírito de altivez. Então, em nome de Jesus, como precisamos saber o que nós vamos falar, né, Amanda? No caso, morte ou vida, ou o tom também de voz, porque ali, né, a gente sempre orienta o que? Os casais, a se preocupar com essa questão. Às vezes o tom de voz, um tom de voz, né, diferente, colocado diferente, o que? É a brecha, né, Amanda? Para o inimigo criar uma baita contenda dentro de casa. Então, em nome de Jesus, que possamos também vigiar na questão do tom de voz. Amém, Amanda? Amém. Eu vim aqui para Provérbios, no capítulo 6, porque ele fala de mais algumas coisas a respeito da língua, tá? Que 6 coisas Deus abomina e a 7ª 6 coisas Deus odeia e a 7ª ele abomina. Aí ele fala aqui 6 coisas, tá lá no versículo 16: estas 6 coisas aborrece o Senhor e a 7ª a sua alma abomina. Eu vou falar a questão da língua, tá? Porque a gente tá falando aqui das palavras, tá? A língua mentirosa, tá? Então, 6 coisas que aborrece o Senhor. Língua mentirosa, eu vou falar só da questão da língua. Língua mentirosa, testemunha falsa que profere mentira e aquele abomina.
que ele abomina, a que semeia contenda entre os irmãos. Só para repetir aqui, tá? O que semeia contenda entre irmãos é o que o Senhor abomina, tá? Então a gente precisa tomar cuidado com a nossa língua, o que a gente fala. Continuando aqui em Tiago 3, lá no versículo 6. Então a língua também é um fogo. Olha só. A língua é um fogo. Presta atenção. Como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. E eu vou aqui para Marcos. O que Jesus fala, tá? Eu vou ler aqui um texto para a gente poder falar sobre essa questão aqui da contaminação que a língua traz, tá? Então Jesus, ele ensina sobre a pureza interior lá em Marcos 7. E ele fala assim: porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição, naquela época os fariseus tinham muitas tradições. E uma delas era a questão que antes de comer tinha que lavar as mãos, tá? Uma delas. Aí fala assim: não convém conservando a tradição dos antigos, não convém sem lavar as mãos muitas vezes, tá? Então, o que Jesus ele fala a respeito disso? Antes de entrar aqui em Jesus. Então, Jesus fala assim: que este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Então, Jesus estava falando que o que eles ensinavam era muita tradição, era muita doutrina de homens que os fariseus tinham ali, tá? Por isso que era difícil ali a questão do fariseu, Jesus com os fariseus, porque era muita tradição humana, que hoje as igrejas caem muito nisso e esquecem da principal, né? Que Jesus sempre fala, que é a misericórdia, a fé, o amor ao próximo, e cai naquele negócio humano da questão da igreja. Tem que ser assim, tem que vestir assim, que o cabelo tem que ser assim, tá? Então era muita tradição antigamente, hoje também. Então, mas Jesus, ele fala o quê, ó? E chamando outra vez a multidão, disse-lhes: ouve-me vós todos e compreendei. Nada há fora do homem que entrando nele possa contaminar. Jesus está questionando aqui os fariseus, por causa das tradições. Mas o que sai dele, ou seja, o que a gente fala, isso é o que contamina o homem. Por isso que o Júnior disse ali da questão da gente tomar cuidado com o tom de voz e várias outras coisas. Mas olha o que Jesus ainda continua dizendo. E dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina o homem, porque do interior do coração, olha só, do interior do coração dos homens saem maus pensamentos, adultérios, prostituição, homicídios, furtos, avareza, maldades, o engano, dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem, tá? Contamina. Primeiro, a questão do pecado começa no que a gente vê ou na mente, tá? E o que a gente fala também pode contaminar, tá? Você pode ouvir uma coisa de uma pessoa que pode ser uma seta maligna jogada lançada sobre a sua vida. Se você não colocar um funil no seu ouvido, tá? Aquilo pode virar uma seta maligna que pode te desanimar, tá bom? Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado do que a gente fala. Porque o que a gente fala pode matar uma pessoa. Verdade. Só mesmo não falar. Quando Jesus, ele fala da questão lá em Mateus 5, lá no Sermão do Monte, quando fala de amor, de assassinar o irmão, pode ser até com palavra. A gente pode matar uma pessoa. Porque Jesus, ele compara a questão do assassinato, da pessoa matar mesmo, que era antigamente, na antiga tradição, mas ali como a gente vive na graça agora,
Não é mais olho por olho, dente por dente. Agora, se você falar alguma coisa que magoou, você tá matando uma pessoa, tá? Ou você fala assim, não gosto de você. Você tá matando. E principalmente dentro de casa, né? A gente vê, por exemplo, às vezes chega o esposo, a esposa, os filhos, né? Principalmente agora, né? Virou o ano, né? Cheio de sonhos, projetos. Vou começar a fazer dieta, vou começar a fazer exercício físico, vou começar a estudar para um concurso. Esse ano eu quero fazer faculdade. Então, o cônjuge, né? Vem ali os filhos com toda essa animação, cheio de sonhos, como a Amanda falou. Uma palavra você pode o quê? Matar ou o quê? Ou avivar aquele sonho no coração dele ou dela. Então, dentro de casa, você homem, você mulher, procura o quê? Dar palavras, né, Amanda, que vai o quê? Gerar vida e não morte. Então, seu filho vem ali empolgado com sonhos, a esposa, o esposo. Então, em nome de Jesus, cara, tudo com direção de Deus, né, Amanda? Direção da palavra do Espírito Santo. Não, você vai conseguir, vai dar tudo certo. Comece a proferir o quê? Palavras que vão gerar vida e não morte, em nome de Jesus. Infelizmente, tem pessoas, né, dentro de casa, né, mano? Às vezes os cônjuges passam muito por isso. Os filhos, que vê ali os pais, né? O cônjuge com palavra que, né, o que é negativa. Sempre pensamento negativo. Não vai dar certo. Será? Então você já tá o quê? Semeando o quê? Morte. Não semeando o quê? Maldição, não vida. Então, em nome de Jesus, que possamos, né, esse ano, falar só palavras que vão o quê? Gerar vidas, que vão gerar o quê? Bens na vida do nosso cônjuge, na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos irmãos dentro da igreja. Em nome de Jesus, vai dar certo, né? Em nome de Jesus, palavra que a pessoa o quê? Vai sair o quê? Animada, em nome de Jesus. E aqui, ó, Provérbios, capítulo 13, versículo 3, fala aqui, ó. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre seus lábios tem perturbação. Vou repetir aqui, ó, Provérbios 13, 3. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que abre os seus lábios tem perturbação. Isso aqui é fato. Quantas pessoas, né, Amanda? A gente conhece algumas pessoas que de tanto falar, aqui, ó, tá na palavra, o que ela vive perturbada. Por quê? Fala o que não tem que falar. Fala na hora errada, fala demais, seja em casa, seja, né, no trabalho, onde for. Então, em nome de Jesus, que possamos, a hora que for abrir a boca, o quê? Que seja o quê? O necessário, o que vai gerar vida e bênção na vida dos nossos, em nome de Jesus. Que vai edificar, né? A gente vai falar o que vai trazer edificação. Falando ainda do versículo 6, né? Voltando aqui um pouquinho. Então, a língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre nossos membros e contamina todo o corpo. Tá? Então, o que eu li aqui em Marcos fala da questão de contaminar o que a gente fala. Tá? A gente pode contaminar a pessoa que está ouvindo e a gente mesmo. Tá? Então, a gente precisa tomar cuidado que a gente fala. O curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Olha que forte isso. Versículo 7, ó, porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana, mas nenhum homem pode domar a língua. Olha o que o Tiago fala, nenhum homem pode tomar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. O sangue de Jesus tem poder sobre a língua. Eu acho que a gente precisa ter uma ideia aqui, Júlia. A gente precisa, sabe o que? Pegar esse versículo, colocar em todos os cômodos da casa. Verdade. Pra gente não esquecer, porque a gente acaba esquecendo, né, do que a palavra diz. Porque daí a gente vai evitar de pecar, né? Por isso que o salmista fala, lá no Salmo 119:11, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. E se a gente lembra a todo momento desses versículos aqui, a gente vai fechar a boca. A gente vai ficar de boca fechada. E ali em Mateus 12:34, na parte B do versículo, fala assim, que a boca fala do que está cheio, o que é? O coração. Eu te digo essa tarde para mim e para você, o que nós
temos enchido o nosso coração. É o que vai determinar o que vai sair da nossa boca. A Bíblia deixa bem clara, a boca fala o que está cheio o coração. Temos que procurar, como a Amanda falou aqui, através da palavra de Deus, encher nosso coração o quê? Com a palavra de Deus, para que possamos o quê? Quando nós formos falar, vai sair o quê? O que está cheio no nosso coração. Então, se nosso coração está cheio da palavra de Deus, vai o quê? Sair o quê? Sementes do bornal de Deus e não de Satanás, como nós falamos nos outros programas. Existe 2 tipos de sementes, ou do bornal de Deus, ou do bornal de Satanás. Não existe semente neutra. Ou estamos semeando através da nossa boca, o que sai da nossa boca, ou sementes do bornal de Deus, ou sementes do bornal de Satanás. Então, por isso que nós temos que encher o quê? Da palavra de Deus. Para quê? Para que possamos o quê? Semear sementes que vão gerar vidas e não mortes. Em nome de Jesus. Amém. Então, mais nenhum homem pode domar a língua. É o mal, eu estou repetindo aqui para ficar gravado. É o mal que não se pode refriar. E está cheia de peçonha mortal. Olha só o que diz o versículo 9, ó. Presta atenção. Com ela, bendizemos a Deus e Pai. Né? Quantas vezes a gente põe louvor, a gente adora a Deus, a gente está na igreja, adora tal, né? Com ela, bendizemos a Deus e Pai. E com ela, amaldiçoamos os homens. Isso aqui é muito sério. Ó, amaldiçoamos os homens feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, quando a gente fala de alguém, a gente está falando mal. Se a gente está falando mal de alguém, a gente está falando mal da imagem e semelhança de Deus. Tá? Você quer falar, Ju? Aqui que eu tinha acabado de falar aqui, a questão do a boca fala que está cheio o coração, me lembrei aqui, que eu sempre falo para minha esposa, né? Trazendo para os dias de hoje, a boca fala que está cheio do coração. Trazendo para o dia de hoje, o teclado, né, as redes sociais falam o que está cheio, o que é o coração. Hoje nós vemos que as pessoas não falam tanto, mas o que? Digitam, né, postam nas redes sociais ali. O que a pessoa está postando é o que está cheio o coração dela. Então temos que vigiar, que hoje muitas pessoas acabam o quê? Usando as redes sociais, em vez de semear a semente do bornal de Deus, semeia o quê? Sementes do bornal de Satanás. Usam as redes sociais para quê? Para ficar dando diretinha, né? Algum familiar, algum irmão, algum companheiro de trabalho, procura ali ficar o quê? Desabafando ali nas redes sociais. Uma vez eu me lembro que eu fiz um curso sobre linguagem, né, corporal. E isso daí é muito legal, porque através de como a pessoa se veste, através de como a pessoa se comporta nas redes sociais, você sabe muita coisa do que está no coração dela, né? Através do quê? Da linguagem corporal. Então, em nome de Jesus, nunca use as redes sociais o quê? Para semear sementes do bornal de Satanás, mas sim sementes do bornal de Deus. Eu sempre falo para minha esposa lá em casa, Amanda, usa as redes sociais o quê? Para pregar a palavra, para divulgar o reino dos céus. Como João Batista disse, né? É necessário que ele cresça, que Jesus cresça e nós diminuímos. Então, em nome de Jesus, vamos vigiar também essa parte nas redes sociais que todo momento ali a gente vê que falta o quê? Discernimento e sabedoria, né, mano? Mas em nome de Jesus, vamos procurar semear só sementes do bornal de Deus. Glória a Deus. Então, com ela, com a língua, bendizemos a Deus e Pai, e com ela também amaldiçoamos os homens feitos à imagem e semelhança de Deus. De uma mesma boca, olha só, da mesma língua, a gente sai bênção e maldição, ó, procede bênção e maldição. Aí o Tiago nos aconselha, meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Ou seja, a gente precisa proferir bênçãos. Nós precisamos proferir palavras de bênção e não de maldição. Porventura, olha um exemplo que ele dá, ó. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa, né? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Ou a fonte
da água salgada ou a fonte da água doce. Então, a gente precisa vigiar aqui nas nossas palavras. Ou como esse texto aí é maravilhoso, né? Falar lá, né, que tô aqui louvando a Deus, né? E depois eu tô o quê? Amaldiçoando a vida de uma pessoa, né? Então, onde que ele fala ali? Não tem como uma fonte jorrar dois tipos de água. Ou vai jorrar o quê? Água doce ou água salgada. Ou seja, nossa boca, ou vai o quê? Jorrar palavras que vão gerar vida, bênção, ou vão jorrar palavras que o quê? Que gera maldição, que gera morte. Não tem meio termo, né? Isso daí é muito forte. Então, o que o Thiago deixa escrito aí, não adianta nada, né? Eu tá na igreja, né, mano? Vamos dar um exemplo aqui. Adorando, louvando a Deus lá, e depois eu tô lá... No baile. Descendo a lenha, né? No algum familiar, né? Falando mal de algum companheiro de trabalho. Então, essa passagem é muito forte. Então, que possamos, né? Ser uma única fonte, né? Que jorra só, né, palavras que vão gerar vida e bênção em nome de Jesus. Amém. Vamos entrar para o segundo. Sim. Aqui, né, a gente lembrando aqui, né? Que a gente está falando aqui do tema semeando e colhendo, e hoje nós estamos no tópico aqui, né, tipos de semente que semeamos. Acabamos de falar aqui que uma dessas sementes é através do quê? Da palavra, né, o que sai da nossa boca, e agora vamos falar o tipo de semente que é através das nossas atitudes, as nossas ações. Amém, Amanda? Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro eu quero falar aqui de Gálatas. Foi semana passada que eu usei esse texto, mas eu quero falar de novo sobre ele. A gente falou sobre palavras, agora vamos falar sobre atitudes. As nossas atitudes, né, vão demonstrar qual semente nós estamos plantando, tá? Gálatas 5, as obras da carne e fruto do Espírito. Digo, porém, andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Quando eu ando em Espírito, eu estou plantando bênção para minha vida. Quando eu ando no Espírito, quando eu procuro fazer a vontade do Senhor, quando eu pratico Lucas 9:23, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Eu estou plantando bênção para maldição. Eu estou plantando bênção na minha vida. Desculpa. Eu estou plantando bênção quando eu procuro andar em espírito, tá? Quando eu procuro negar a minha vontade, eu estou plantando andar no espírito, tá? Eu estou plantando comunhão com Deus. Eu estou plantando intimidade com Deus, com o Espírito Santo. Então, essa é a atitude que nós precisamos tomar para ter uma vida abençoada. A gente precisa andar no Espírito, tá? Se eu plantar, andar no Espírito. Se eu plantar, andar no Espírito, eu vou ter uma vida abençoada. Agora, se eu plantar a concupiscência da carne, que a gente falou na semana passada, eu vou ter na minha vida maldição. Interessante aqui, né? Tá falando de atitude e ações, né? Como nós precisamos vigiar aonde nós andamos, locais que frequentamos, principalmente você, meu irmão que é casada, que tem filhos. Eu, Amanda, tenho uma filha abençoada, né, de 5 anos. E a criança, ela é uma esponja. Tudo que ela vê e tudo o local que ela participa, ela está absorvendo tudo aquilo ali. Então você pai, você mãe, você tem que vigiar aonde você leva a tua família. Eu falo muito lá no serviço que você acha que eu vou levar a minha esposa e a minha filha em um local que vai só trazer maldição, vai um local onde que vai ser mau exemplo para minha esposa, para minha filha? Eu sempre falo lá, jamais. Então você, homem, você mulher, você tem que vigiar onde você leva a sua família. Eu sempre falo para Amanda,
Tem uma passagem lá no Evangelho de João que fala assim, ó, que muitos preferem o quê? A glória dos homens, e poucos preferem a glória de Deus. Quanto homens e mulheres estão querendo, Amanda, como fala, agradar o homem, agradar a mulher, acaba indo em locais para agradar, ou seja, o familiar, ou seja, um companheiro de trabalho, ou seja, quem for, e acaba o quê? Desagradando a Deus. A gente tem que fazer sempre essa pergunta, será que esse local vai agradar a Deus? Onde eu estou indo, onde estou levando minha família? Olha que fala aqui, Salmo 1, versículo 1 e 2, fala aqui, ó. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Essa passagem aqui é muito forte, ó. Nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda do quê? Dos escarnecedores. Então, estamos falando aqui de atitude e ações, temos que vigiar. Porque ali também o quê? Estamos plantando e automaticamente o quê? Vamos colher. Então, em nome de Jesus, vigie, varão, vigie e varoa, aonde você está levando o teu filho, aonde você está levando a tua filha, o que os teus filhos, né, mano, estão assistindo dentro de casa, na televisão, o que seus filhos estão acessando nas redes sociais através do celular. Quantos, né, homens e mulheres e filhos têm se perdido porque não têm vigiado nas redes sociais. Casamento sendo destruído, mano. Por quê? Por causa das atitudes e ações. Tem o quê? Olhado coisas nas redes sociais que não deve o quê? Olhar. Vamos falar aqui, né? Estamos falando aqui para casais, né, Amanda? Infelizmente, tem pessoas que estão fundadas na pornografia. Filhos fundados na pornografia. Tem uma vez que a Amanda recebeu uma mensagem no WhatsApp, onde ali um pastor que trabalha com famílias, né, com crianças, pais e mães com problemas, com filhos com 5, 6 anos, fundado aqui na pornografia. Por quê? Porque o pai e a mãe vai ali, né, Amanda, dá o celular na mão dela, ela é criança, é inocente. E ali a criança tem um mundo na palma da mão dela e dele. E ali a criança começa o quê? A acessar. Sem o pai e a mãe, sem ver. A hora que viu aquela criança, o quê? De 5, 6 anos. Aquele pastor fala que ele está afundado aqui na pornografia. E agora, para sair disso? É só através do quê? Do Espírito Santo, da palavra, oração em jejum, porque a gente sabe que são castas, né, principados, potestades violentos que atuam nessa área. Então, em nome de Jesus, que possamos vigiar. Onde o que? Estamos acessando, onde estamos vigiando. Se você, homem, mulher, que é casado, você também que é solteiro, está com problema nessa área aí de pornografia, em nome de Jesus, o nosso Deus, através do Espírito Santo, através da palavra de Deus, claro, você tem que querer. Estamos falando aqui de atitude e ação. Você tem que querer o quê? Ser liberto disso. Mas qual que é a primeira atitude que eu tenho que fazer? Estamos falando de ações. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22, fala assim, ó, abstende-vos de toda aparência do mal. Está falando o quê? Para você fugir, para você correr de toda aparência do mal. Ou seja, está acessando, está participando de grupos que as pessoas postam ali coisa de pornografia. Ou seja, ó, abstende-vos, foge, corre em nome de Jesus do pecado, e automaticamente vai ser o primeiro passo para quê? Para que você possa, através dessa atitude, através de buscar Deus, o Espírito Santo da palavra, você vai conseguir se livrar desse mal em nome de Jesus. Tocando aqui no assunto, falando ainda, né, sobre a questão da pornografia, é muito sério e é muito complicado quando a criança ou adolescente já está nesse envolvimento. Então, em nome de Jesus, pai e mãe, toma cuidado com o celular, com o seu filho. Sim. Você acha que seu filho é inocente? Né? A gente viu testemunhos. Não confie, não confie, porque é complicado, porque você não conhece os amiguinhos que tá com ele todo dia na escola, sabe? Você não conhece, você pode... eu conheço... Amanda, você frequenta a minha casa, mas você não sabe no profundo, escondido. Quem sabe é só Deus. Então, em nome de Jesus, se você deu o celular para seu filho e para sua filha, vigia.
Vigia. Esses dias eu vi um repórter falando que a menina tinha o quê? 10 anos. Um repórter, uma reportagem, o repórter estava falando que a filha dele estava lá na inteligência artificial. Isso eu vi na TV, mas eu quero falar de um testemunho que uma irmã, ela não é daqui de Pirassununga, nem sei que estado que ela é. Ela pediu oração, que a sobrinha dela estava na pornografia, tá? Na pornografia. Então, eu falei assim, irmã, vamos orar. É oração, agora é oração. Tá? Depois que entrou, é oração e fazer um tratamento com a pessoa de trabalho de libertação. Porque é só isso que vai ajudar. Tá? Só isso, porque essa questão da pornografia é espírito imundo, entendeu? É uma legião que trabalha nessa área. É uma legião, tá? Que trabalha nessa área. Então, é trabalhar espiritualmente. Não desistir de orar e continuar. E pra glória de Deus, a gente orando ali, fazendo a campanha, a menina foi liberta. E ela tá no Ministério de Louvor hoje. Glória a Deus. Então, tome cuidado com seu filho, com a sua filha, com questão do celular. Vigia, tá? Vigia, porque é complicado. Hoje em dia, então, tá pior do que qualquer época, né? A gente sabe que nós estamos caminhando para o fim. E todos nós precisamos vigiar e orar. Todos nós. Eu queria aproveitar aqui, né? Deixar para os pais. A gente já ouviu várias vezes isso, né, Amanda? Tipo assim, mas o pai e a mãe falando em relação aos filhos. Se eu falar isso pra ele, se eu falar isso pra ela, se eu tirar o celular dela, se eu fazer isso, aquilo, meu filho vai embora de casa, minha filha vai embora de casa. E o pai e a mãe, com medo que o filho e a filha vai embora de casa, não repreende o seu filho e sua filha. E sabe o que fala no livro de Provérbios? Fala assim, que Deus corrige aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Ou seja, só corrige quem ama. O pai e a mãe que tem medo de corrigir o filho e a filha porque vai embora de casa, você pai, você mãe, você não ama seu filho. Porque você está vendo que seu filho e sua filha está indo para o mundo das drogas, está indo para o mundo do vício, seja do cigarro, da bebida, prostituição. E você tem medo de falar para ele, para ela, porque que ele vai embora, ela vai embora. Em nome de Jesus. Só corrige quem ama. Então, se você ama teu filho, meu irmão, minha irmã, se você ama a tua filha, meu irmão, minha irmã, se você ama o teu cônjuge, corrige ele, corrige ela em nome de Jesus. Você está vendo que ele está caminhando para o abismo, está caminhando o quê? Para a morte. Morte física e morte eterna, e você vai ficar com medinho que o seu filho ou sua filha vai sair de casa? Irmão, em nome de Jesus, nós vemos muito isso. Ao longo desses 12 anos, né, mãe, que trabalhamos com casais, filhos de 5, 3 anos mandando o pai na mãe, filhos que ainda moram dentro de casa, pode ter 15 anos, pode ter 20 anos, pode ter 30 anos, 40 anos, se mora dentro de casa, meu irmão, minha irmã, você pai, você mãe, você que manda aí dentro da sua casa. Ele vai embora. Deixa aí. Eu lembro até uma vez, eu tô lembrando aqui, minha avó, que teve um sobrinho que morava com ela, né? E aí levantou a voz para ela, sabe o que ela fez, né? Pessoal antigo, né? Vai embora de casa. Não, vai embora de casa. Era sobrinho, não, era neto dela. Era neto. E esse neto foi embora, mano. Aí depois passou, não sei se foi algumas semanas, alguns meses, voltou lá com o rabinho embaixo das pernas, pedindo desculpa. Claro, ela aceitou, perdoou, ele voltou a morar com ela, mas ela falou assim, aqui, a partir do momento que você está morando embaixo do meu teto, quem manda aqui é eu. E ele se arrependeu e voltou. Mas aí, voltou o quê? Agora o quê? Corrigido. Isso o quê? Fez bem para ele, porque lá na frente, ele viu o quê? Que aquela atitude o quê? Livrou ele de muitas coisas que ia acontecer na vida dele lá na frente. Então, em nome de Jesus. Por quê? Porque essa avó, o quê? Amava o quê? O neto. Porque quem ama, corrige. Então, em nome de Jesus, que possamos, né, não ficar com esse medinho. Vai embora, ele vai embora e vai embora. Então, em nome de Jesus, se você ama teu filho, se você ama tua filha, se você ama teu cônjuge, repreende ele e ela em nome de Jesus. O Senhor, Ele nos deu autoridade para com os nossos filhos. E nós precisamos exercer essa autoridade em nome de Jesus, tá?
Se seu filho é rebelde, repreenda, ore, entendeu? Ore por ele, repreenda. E não tenha medo de chamar atenção. Hoje os pais têm medo de chamar a atenção do filho, que é essa questão de sair de casa. Tem que repreender, sabe por quê? Que nem a gente teve um caso da criança de 3 anos. E eu falei assim, meu Deus, misericórdia, 3 anos mandando na mãe. Eu falei, o sangue de Jesus tem poder. Sabe, quando ela tiver 7, 8, ela vai bater na mãe. Com certeza. Então, por isso que a mãe e o pai têm que ter autoridade sobre o seu filho. E quem nos deu essa autoridade foi Deus. Deus constituiu sobre nós essa autoridade. E a gente precisa exercer essa autoridade. Corrigir de acordo com a palavra de Deus. E o Senhor nos ensina. Ele nos ensina a corrigir nossos filhos. Está lá em Provérbios. Sim. Corrigir com a vara. Ai, Amanda, se eu fizer isso, eu vou presa. Em nome de Jesus, você tem que temer a palavra de Deus e não os homens. Tema Deus, tá? Faça o que a palavra diz, em nome de Jesus, e você vai ter uma casa de bênção, uma casa de respeito, uma casa de paz, onde não vai ter mais contenda. Mas você Amém, precisa exercer essa autoridade de pai e de mãe, em nome de Jesus. E lá em Roma, a palavra de Deus diz lá em Romano que o primeiro mandamento que promete, sabe qual que é na Bíblia? Honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue seus dias na face da terra. Então, é o filho, meu irmão, minha irmã, e a filha que tem que honrar o pai e a mãe. É bíblico. Honra teu pai e tua mãe para que te prolongue os teus filhos a tua vida na face da terra. Então, em nome de Jesus, pai e mãe, a gente está batendo a tecla aqui, ó, não se covarda, né? Faz a sua parte, porque todos nós, a Bíblia fala, né, mano, que vamos ter que prestar conta, né? E lembra que lá o salmista fala que eis que os filhos são a herança do Senhor, o fruto do ventre, o que? O seu galardão, Salmo 127. Eis que os filhos são o que? Herança do Senhor. Pai, mãe, o teu filho e tua filha não é teu, não. Minha filha não é meu, não é da minha esposa. A gente sabe. É o que? É herança do Senhor. Somos apenas o que, Amanda? Mordomos de Deus, ou seja, cuidamos daquilo que é de Deus. Ou seja, a minha filha não é minha e nem da minha esposa. É de Deus, é herança do Senhor. Cabe a mim e a minha esposa o quê? Cuidar. E Deus vai cobrar, vai chegar naquele dia lá, opa, por que você não cuidou da minha herança, Amanda? Por que você não cuidou da minha herança, irmão Júnior? Então, em nome de Jesus, cuida porque temos que prestar conta. E Deus, Ele é fiel. Procura o quê? Honrar a Deus e não aos homens, em nome de Jesus. Amém, Amanda? A hora vai embora, né? Já é 10:04. Acabamos entrando aqui, né, na próxima semente, que é aqui, atitudes e ações, né? Então tem muito ainda para falar sobre isso. Então vamos parar por aqui, né? Que aí no próximo programa, na quinta-feira, a gente inicia dando continuidade com essa próxima semente aqui, que é atitude e ações, né, mano? Porque, meu Deus, tem muita coisa para falar ainda sobre isso, né? O tempo foi embora e a gente procura aqui, né, cumprir aqui esse tempo, né, que é até às 5 horas, em nome de Jesus. Amém, Amanda? Fica aí, espera aí, que logo após a vinheta estaremos orando para tua casa, para tua família, em nome de Jesus. Quando o amor toca o coração, amor verdadeiro, amor sem palavras, que chega sem medo, que não se acaba. É momento de oração. Vamos falar com Deus. foi Deus quem me deu você. Glória a Deus, aleluia. Toda honra, toda glória, toda força, todo poder, todo louvor e toda adoração pertence somente ao Senhor nosso Deus. Você que pode, coloca a mão no teu coração, feche teus olhos, iremos orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome Sim, de Deus. Jesus, te agradecemos, Obrigado, por Pai. essa tarde. Sim, Te Deus. agradecemos, Senhor Jesus, pela Tua palavra, ó Pai, em nome de Jesus. Sim, Deus. Tua palavra, ó Pai, é viva, eficaz. Meu Deus, ela penetra entre juntas e medulas, alma e espírito. Deus, Sim, em nome Deus. de Jesus.
Em nome de Jesus, Pai, ajuda-nos, Senhor. Em nome de Jesus, ajuda-nos, Pai. ó Pai, a proferir palavras de bênção. Sim, ajuda, Deus. Senhor Deus, este casal. Em nome de palavras Jesus, de ó Pai. bênção no seu casamento, na Sim, vida Deus. dos seus filhos. Em nome Deus, de em nome de Jesus. Jesus, que possamos plantar sementes do Sim, portal Deus. de Deus, para que sejamos abençoados. Em nome de Jesus. Pai, que esse casal, Pai, essa Sim, família Deus. possa plantar sementes do bornal de Deus. Em nome para de que eles Jesus. venham colher bênçãos na sua vida e não maldição. Sim, Deus. Deus, em nome de Jesus, ajuda esse pai, essa mãe. Em nome ter de autoridade Jesus, ó sobre Pai. seus filhos. Sim, repreender Deus. o espírito de rebeldia. Repreender todo o espírito que não provém de ti, Pai. Sim, Deus. Em nome de Jesus, eu repreendo agora o espírito do suicídio. Em nome de Seja Jesus, ó repreendido Pai. em nome de Jesus. Sim, o espírito Deus. de suicídio em Sobre essa vida, adolescente. Pai, em nome de Jesus. Eu repreendo em nome de Jesus. Sim, Deus. Em nome de Jesus, Pai, Em visita nome este de lar, Jesus, visita essa casa, essa família. Sim, Deus. Que haja a tua paz, que haja o amor, Em meu nome Deus, de neste Jesus. casamento, que haja a comunhão, que haja o Sim, diálogo. Senhor Deus, em nome de Jesus. Em nome Pai, de da Jesus. mesma forma que o Senhor, ó Pai, participou Sim, Deus. daquele casamento em Caná, da Galileia. Deus, Sim, e transformou água em vinho, trazendo alegria. Transforma, Senhor Pai. Deus, em nome de Jesus, que haja, nome de Pai, Jesus. alegria neste casamento, que Sim, haja Deus. alegria nesta família. Meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, que o Senhor venha reinar nesta casa. Sim, Meu Deus. Deus, que o Senhor venha reinar na vida dos seus filhos. Que o Senhor venha reinar na vida do cônjuge. Em nome de Pai, Jesus, tome em tuas mãos, Senhor, o desejo do coração dessa esposa, Sim, desse Pai. esposo, de ter o casamento restaurado, de ter uma família feliz. Em nome de Jesus. Senhor Deus, Tu és o Deus do impossível. Sim, Tu és Deus. o Deus que opera. Tu és o Deus que transforma. Meu Em Deus, nome de para o Jesus. Senhor nada é impossível. Pai, tudo é possível aquele que crê. Meu Deus, se essa família crê, que a família Em dela vai nome ser de Jesus, transformada, que haja a transformação Sim, em Deus. nome de Jesus. Se essa família crê, Pai, que o seu casamento será transformado, renovado, Sim, que Deus. seja transformado, renovado em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Em ó nome Pai. de Jesus, o Pai, opera, Senhor Deus, nesta casa, nessa Em família. nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus. Pai, Sim, obrigado Deus. por essa tarde, abençoa todos os ouvintes. Meu Deus, toma em tuas mãos, Senhor Deus, a cada vida, Senhor Deus, que precisa da Aleluia. tua ajuda. Meu Deus, a cada vida que precisa, Senhor Deus, de um renovo. Sim, Deus. Pai, traga renovo no coração, traga o desejo, Senhor Deus, de estar na tua presença, de Em te nome de buscar, Jesus, ó ó Pai. Pai. Que haja, Senhor Deus, que nesta casa Sim, haja Deus. tua paz, haja, Senhor Deus, culto Em de ação nome de de graças. Jesus, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Sim, Pai, toma Deus. em tuas mãos, Senhor Deus, cada família, Senhor. Em nome de Em Jesus, nome de ó Pai. Jesus. Amém. Graças a Amém, Deus. meu querido, minha querida. Que Deus possa abençoar a sua casa, a sua vida, seus projetos, em nome de Jesus. Pai do Senhor, Amanda. Pai, Senhor, meu Júnior. Pai, Senhor, que Deus abençoe, que o Espírito Santo continue ministrando no seu coração. A gente sabe que quando a gente fala de Tiago é um livro que ele é duro, mas o Senhor fala que ele corrige quem ele ama. Então, Amém. sinta amado pelo Senhor, em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor. Bom final de semana. Deus te abençoe. Pai do Senhor, irmão Jonathan. Glória a Deus. Pai do Senhor, meu querido, minha querida, tenha um excelente 2024 na presença do Senhor, pois quem tem a presença do Senhor tem tudo, né, mano? Aleluia. Que você possa sentir no coração, compartilhe o link desse programa, em nome de Jesus, vai estar abençoando famílias, casais em volta, não só do Brasil, mas desse mundo, seja canal de bênção, né, através de Deus, em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe, até quinta-feira que vem, vamos continuar dando continuidade nesse tema maravilhoso, em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe, um ótimo final de semana, fica com Deus, até quinta, se assim Deus permitir, amém? Pai do Senhor. Deus a família, abençoe meu lar. É pra Sei que em minha casa estás, sempre cuida do meu lar. O Senhor é o meu pastor
pastor e nada vai faltar, pois sei que tu és fiel a mim. Sei que os meus filhos crescerão e terão as bênçãos de tuas mãos. Minha descendência vai a ti obedecer e frutificarão. Pela fé eu posso ver. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Faça morada eterna em nossos corações. Deus da família, és o Deus do nosso lar. Sei que em minha casa estás, sempre cuida do meu lar. O Senhor é o meu pastor e nada faltará, pois sei que tu és fiel, tu és fiel a mim. Sei que os meus filhos crescerão e terão as bênçãos de tuas mãos. Minha descendência vai a ti obedecer e frutificarão. Pela fé eu posso ver. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Faça morada eterna